Um ótimo dia para vocês, meus queridos alunos do terceiro semestre da EJA. Vamos agora fazer a correção da atividade número 8, de divisão de monômios. Eu passei para vocês, primeiramente, alguns exemplos e deixei resolvidos junto com a atividade. Então, nós vamos começar por esses exemplos. Letra A. 21x elevado a 6 dividido por menos 7x elevado a 4. Na aula passada, a gente viu a correção da multiplicação de monômios. Lembra que na multiplicação a gente multiplicava os números e somava os expoentes? Na divisão, quando eu tiver esses dois pontinhos, que é o sinal de divisão, eu vou fazer o contrário. Eu vou dividir os numerais e ao invés de somar o expoente, eu vou diminuir o expoente. Então, é a regrinha que eu tinha deixado para vocês, olha. Divide os coeficientes. O que é o coeficiente? O número que está ao lado da letra. E vai subtrair, quer dizer, diminuir os expoentes das partes literal. Parte literal são as letras. Então, nós vamos diminuir o expoente dessas letras iguais. Nesse caso, então, eu vou primeiro usar a regra de sinais, né? O 21 é positivo. Então, eu vou dividir o sinal positivo com o negativo, vai ficar menos. 21 dividido para 7 vai ser igual a 3. Aí, como a minha letra aqui, minha parte literal é a mesma letra, eu escrevo ela e vou diminuir 6 menos 4, que dá 2. Então, vai ficar dessa forma. Vamos repetir. Mais dividido para menos, menos. 21 dividido para 7, 3. E aqui eu escrevi a letra x, que é a parte literal, e diminuí. 6 menos 4 foi igual a 2. Então, esse é o resultado da divisão desses dois monômios aqui. Na letra B, nós vamos dividir o sinal primeiramente. Menos dividido para menos, que vai ser igual a mais. 10 dividido para 2, 5. Conservo a letra x e vou diminuir. 3 menos 2, que é 1. Quando for 1, não precisa escrever aqui. Se eu deixar a letra sozinha, ela já indica que tem 1. O exemplo da letra C. Menos dividido para menos vai ser igual a mais. Que também nem precisa ser colocado, né? Esses sinaizinhos de mais. 15 dividido para 5, 3. Aqui eu tenho a letra x e a letra y. Então, nós vamos diminuir do do x com x e do y com y. Então, x eu vou escrever e diminuir. 3, aqui tem 1, quando não aparece. 3 menos 1, 2. No y aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, eu vou diminuir 1 menos 1, 0. Então, eu não preciso colocar y elevado a 0. Quando for y elevado a 0, eu não preciso escrever a letra. Se eu tiver outros números acompanhando. Porque se não tiver, eu teria que pôr o numeral 1 sozinho, que vai ter algum exemplo à frente que vocês vão compreender. Agora o exercício que ficou para vocês resolverem. Calcule. Letra A, nós temos então mais 15 e mais 3. Meu número fica positivo. 15 dividido para 3, 5. Conservo a letra x e vou diminuir. 6 menos 2, 4. Mais dividido para mais, meu resultado também vai ficar positivo. 16 dividido para 8, 2. Conservo a letra x e vou diminuir. 4 menos 1 que está aqui, que não aparece, vai ser igual a 3. Menos 30x elevado a 5 dividido por mais 3x a terceira. Então, eu vou dividir o sinal. Menos dividido para mais, que é igual a menos. 30 dividido para 3, que é igual a 10. E aí, eu vou conservar a letra x e diminuir. 5 menos 3, 2. Letra D. Mais dividido para menos, que é igual a menos. Também só tenho a letra x, vou conservar e diminuir. 6 menos 4, 2. Letra E. Menos dividido para menos, mais. 10 dividido para 2, 5. A letra y só tem as duas aqui nos dois termos, então eu vou conservar ela e diminuir. 5 menos 1, que não aparece aqui,
4. Menos dividido para mais, menos 35 dividido para 5, que é igual a 7. X elevado a 7, x a terceira, nós vamos conservar o x e diminuir. 7 menos 3, 4. Letra G. Mais dividido para menos, menos. 15 dividido para 3 é igual a 5. Então, eu vou conservar o x, que é a minha parte literal, e diminuir. 8 menos 2, que é igual a 6. Letra H. Letra H, menos dividido para menos, mais. 8 dividido para 8, 1. E o x aqui foi igual eu falei para vocês anteriormente, quando eu diminuir aqui der zero, eu não preciso escrever a letra, porque todo número elevado a zero é 1. Então, ficaria 1 aqui nesse local. E 1 vezes 1 é 1. Então, por isso que desapareceu a letra x aqui, porque ela ficou elevada a zero. Letra I. Menos 14x à terceira dividido por mais 2x ao quadrado. Então, vamos dividir o sinal. Menos dividido para mais, menos. 14 dividido para 2, 7. Então, diminuindo o expoente aqui da letra, 3 menos 2, 1. Vou conservar o x e não preciso colocar o 1 aqui. Já indica que é 1. Letra J. Menos dividido para mais, menos. 10 dividido para 5, 2. Aqui eu tenho x e y e aqui eu tenho só x. Então, no do x, eu vou conservar a letra x e diminuir. 3 menos 2, que ficou um expoente 1, que nem precisa aparecer. Como eu não tenho y nos dois termos, eu só vou repetir essa letra y. Mais dividido para menos, menos. 6 dividido para 2, 3. X ao quadrado dividido para x, nós vamos diminuir 2 menos 1, que é igual a 1. E o y aqui ele tem 1, esse também tem 1. Lembra que eu falei que vai ficar 0? Quando der 0, eu não preciso escrever a letra. Menos dividido para menos, vai ser mais. 7, quando não tem número acompanhando a letra, é 1. Então, 7 dividido para 1 é igual a 7. Eu tenho 3 letras aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos dividir do A com A, do B com B. E o C eu tenho só que conservar, porque não tem nos dois. Então, A elevado a 1 e A elevado a 1 vai ficar 1 menos 1, 0. B elevado a 1 e B elevado a 1, 1 menos 1, 0. Significa que não vou colocar essas letras A e B. Vou apenas conservar a letra C. M. 15 dividido para 6, 15 dividido para 6 não é uma divisão exata. Quando não for exato, ou eu faço a divisão e coloco o número decimal, ou eu posso escrever na forma de fração. Nós vamos só escrever na forma de fração e nem vamos simplificar essa fração para não confundir vocês. Vamos ficar hoje só com o aprendizado do polinômio. Então, aqui eu tenho 15 dividido para 6, uma fração. Eu vou conservar a letra x e vou diminuir o expoente. 7 menos 5, 2. Letra N. 20a à terceira b ao quadrado dividido para 15a b ao quadrado. Então, o 20, ele não divide exato por 15. Eu posso fazer a divisão e colocar um número na forma decimal, que é aqueles que tem vírgula, ou eu posso escrever ele na forma de fração, dessa maneira aqui. Então, a forma de fração vai ficar o 20, como ele veio primeiro, ele vai ser o numerador, e o 15 vai ser o denominador. A gente poderia ainda simplificar, mas não vou passar a simplificação agora nesse momento para não confundir vocês. Então, eu vou deixar o 20 sobre o 15 e vou calcular então a parte literal. A terceira, A elevado a 1. 3 menos 1, 2. Então, ficou A elevado a 2. B ao quadrado e B ao quadrado. 2 menos 2, 0. Então, não preciso colocar B aqui, porque deu 0. Ó, na letra O nós temos aqui uma divisão de duas frações. Então, a gente vai usar a regrinha da divisão de fração. Quando a gente vai calcular a divisão de fração, a gente precisa conservar a primeira, passar para a multiplicação, a operação, e trocar a ordem da segunda fração.
dessa forma aqui. Então, eu copiei a primeira fração 1/3, a minha divisão passou a ser uma multiplicação, e a segunda fração estava escrita 1/5, eu escrevi trocado, ficou 5 sobre 1. Agora a gente pode resolver. Mais vezes menos, que é igual a menos. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 1, 3. A parte literal, eu tenho x, a terceira e x ao quadrado. Então, 3 menos 2 dá 1. Por isso que o x ficou sozinho, porque ele está elevado a 1. Letra P. Do mesmo jeito da letra O, nós vamos fazer o processo, porque eu tenho uma divisão de duas frações. Então, eu vou conservar a primeira como ela é, passar esse sinalzinho aqui para multiplicação, vejam bem, 4/5 menos 4/5, a divisão passou a ser uma multiplicação. E a segunda fração, eu vou trocar a ordem dos valores. Então, era 4 sobre 3, estou vendo que o 3 que estava aqui embaixo agora ficou em cima, e o 4 que estava lá em cima ficou embaixo. A multiplicação ela é direta, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 4, 20. E as letras? Eu tenho aqui x e y, então nós vamos pegar do x. 5 menos 3, que dá 2, x elevado a 2. O y está elevado a 1 e o outro também. Então, diminuindo 1 menos 1, 0. Nesse caso, não precisa escrever a letra y. Letra Q. Na letra Q, eu tenho a divisão de menos 2xy ao quadrado por essa fração. Isso daqui também é uma fração, como essa aqui, só porque essa foi colocada o número 1. E nessa não, mas esse 1 ele existe aqui. Então, eu estou dividindo 2 por 1/4 da mesma forma. Só é uma outra maneira de escrever. Nós vamos usar esse mesmo processo. Nós vamos conservar o primeiro número. Esse número aqui, se eu quiser indicar ele como uma fração, é só colocar o 1 aqui embaixo. Ele sempre vai ter o 1 aqui que não aparece. Mas vamos deixar ele como ele está lá. Menos 2. A divisão vai passar a ser multiplicação. Lembra que eu falei que aqui é 1 sobre 4? Invertendo, então, vai ficar 4 sobre 1. Agora eu posso multiplicar numerador com numerador, o denominador com o denominador. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 4, 8. Aqui eu disse que tem 1, aqui também tem 1. 1 vezes 1, 1. Esse 1 que fica aqui embaixo, ele não precisa aparecer. Então, a minha resposta pode ser só menos 8y. Então, depois a gente vai fazer uma lista de revisão, vou explicar melhor sobre essa divisão de frações para vocês entenderem melhor. Bons estudos para vocês! Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, que vocês tenham um bom dia e até a próxima correção. Até mais!